Olá, eu sou o Lucas Soares de Moraes e o tema do meu projeto foi Metodologias de preparo de amostras para quantificação de oxalato em plantas alimentícias não convencionais, no qual fui orientado pelo professor Dr. Rafael Arromba de Souza. Como índice dessa apresentação, inicialmente nós temos a introdução, seguidos os objetivos, metodologia, resultados e impactos, conclusão e, por fim, os agradecimentos. Para fazer uma breve introdução, atualmente, apesar do Brasil ser a oitava maior economia mundial, a má distribuição de renda gera desigualdades que afetam o acesso a alimentos de qualidade, o que ocasiona a deficiência de nutrientes, especialmente o cálcio, podendo ocasionar problemas de saúde, como a osteoporose. Como alternativa, as PANC são potenciais fontes de cálcio de baixo custo e viáveis para diversificar a dieta, principalmente para a intolerância à lactose. Contudo, compostos como o oxalato inibem a absorção do mineral, sendo seu sal responsável pela formação de cálculos renais. Dessa forma, o trabalho visou investigar 5 espécies de PANC quanto ao teor de oxalato, utilizando titulometria redox e espectrofotometria UV-Vis. As 5 PANC trabalhadas nesse projeto foram a taioba, bertalha, caruru, peixinho da horta e ora pronobis. Como objetivos, inicialmente nós temos o objetivo geral, que é utilizar metodologias sustentáveis para caracterizar o teor de oxalato em PANC, e objetivos específicos, que são desenvolver um método adequado de preparo de amostras para quantificação de oxalato, validar todo o método analítico, quantificar o oxalato e traçar um perfil nutricional, e por fim divulgar os resultados. Como metodologia de preparo de amostra, inicialmente foi realizada a lavagem de cada uma das PANC com água deionizada e a pesagem de aproximadamente 1,5 gramas de cada uma das amostras. Em seguida, de forma separada, em um cadinho de porcelana, foram maceradas todas essas amostras e adicionadas a elas 50 ml de ácido sulfúrico 2 mol por litro, e então a mistura resultante transferida para beckers de 50 ml e levados para aquecimento a 100 graus Celsius durante o período de 1 hora. Em seguida, essas soluções foram postas para resfriar em temperatura ambiente e então filtradas e centrifugadas para separar todo o material particulado do sobrenadante de interesse. Como metodologia da permanganometria, foi retirada uma alíquota de 1 ml da amostra e adicionada um LMI de 125 ml. Então, a esse LMI adicionado 50 ml de ácido sulfúrico 2 mol por litro e o indicador fenolftaleína, para então titular um permanganato de potássio 0,02 mol por litro, onde o ponto final da titulação foi obtido com o aparecimento da cor rosa de forma intermitente. Para a metodologia da espectrofotometria UV-Vis, foi retirada uma alíquota de 0,5 ml e adicionada uma cubeta de quartzo de 4 ml, onde seu volume foi completado com 2,5 ml de ácido sulfúrico 2 mol por litro e 1 ml de permanganato de potássio 0,003 mol por litro, e então realizada a sua leitura no aparelho. Como dados desses procedimentos experimentais, na tabela 1 nós temos a concentração em massa de oxalato para 100 gramas de amostra utilizando a permanganometria, onde é possível observar que o caruru foi a amostra que mais obteve massa de oxalato presente na amostra, com 114,5 miligramas para cada 100 gramas de amostra. Já a ora pronobis foi a que menos obteve oxalato em suas amostras, sendo essa de 23,5 miligramas para cada 100 gramas de amostra. Para o procedimento experimental do VVIS, foi possível construir a curva analítica para análise do oxalato, sendo essa dada pela absorbância em 525 nanômetros em função da concentração em mol por litro. Ainda sobre o procedimento experimental do VVIS, na tabela 2 nós temos a concentração e massa de oxalato para 100 gramas de amostra, onde novamente é possível observar que o caruru é o que possui mais massa de oxalato, sendo essa de 116,2 miligramas para cada 100 gramas de amostra, e a ora pronobis com menor massa de oxalato presente, sendo essa de 18,7 miligramas para cada 100 gramas de amostra. Ao realizar a comparação dos dois métodos, é possível observar que quanto maior a massa de oxalato presente, menor é o RSD, em comparação dos dois métodos. Já, quanto menor a massa de oxalato presente, maior o seu RSD. Dessa forma, para o caruru com uma média de 115 miligramas para cada 100 gramas de amostra, nós temos um RSD de aproximadamente 1%, e para a ora pronobis com 21 miligramas por cada 100 gramas de amostra, nós temos 16% de RSD. Para as figuras de método do método, para a quantificação do oxalato, por espectrofotometria UV-Vis, nós temos a sensibilidade, que é dada pelo coeficiente angular da curva analítica, o intercepto, que é o coeficiente linear, o limite de detecção e quantificação calculados, o limite de quantificação, dado pelo limite inferior da curva analítica, e o R quadrado. Para a nova e a validação do modelo da curva analítica, nós temos a soma quadrática, graus de liberdade e média quadrática, dados tanto para a regressão quanto para os resíduos. Temos também o valor f calculado, que é dado pela média quadrática da regressão, dividido pela média quadrática do resíduo, e o f 5% tabelado. Por fim, é possível concluir que as PANCs analisadas apresentam variações nos teores de oxalato, influenciando sua viabilidade como fonte de cálcio, sendo a ora pronobis e o peixinho da horta possuindo baixo teor de oxalato e maior potencial nutricional. Já a taioba, bertalha e caruru possuem alto teor de oxalato, exigindo cautela no preparo e consumo. As metodologias empregadas no estudo mostram-se precisas e adequadas, e o trabalho realizado reforça a importância das PANC na nutrição, sustentabilidade e segurança alimentar. Como perspectiva, nós temos a ampliação de pesquisas sobre a biodisponibilidade de cálcio e compostos bioativos, visando políticas de valorização e biodiversidade brasileira. Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Rafael por me orientar no projeto, à Universidade Federal de Juiz de Fora, o Departamento de Química, o Grupo Bacan de Química Analítica, onde o projeto ocorreu,
CAPES, CNPq e todos os nossos colaboradores. Obrigado.